O que fazer num ano de crise? O que fazer num ano de recessão? Quero estar compartilhando com você nesses próximos minutos sobre uma passagem e eu tenho uma certeza que essa palavra que eu vou estar falando contigo através desse vídeo vai influenciar a sua vida e mudar a sua forma de enxergar as coisas para fazer você e a sua família, os seus negócios, tudo aquilo que você vive e tem feito mudarem de perspectiva nesse ano de crise e recessão que estamos vivendo na atualidade. Então eu quero convidar você a ficar muito atento nos próximos minutos, breves minutos, que nós vamos estar falando sobre a história do rei Uzias. Então se você tem a sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia. Se ela só estiver no celular, então continue assistindo, que eu vou falar um pouquinho sobre as escrituras e nós vamos aprender juntos sobre isso. A primeira coisa que eu quero falar para você é que, independente da situação que nós vivamos, eu e você precisamos entender que Deus sempre está conosco. E mesmo que para nós possa parecer um ano difícil, um ano de crise, um ano de recessão, Deus pode fazer todas as coisas. Agora, lá em Isaías, capítulo 6, versículo 1, Isaías 6:1 fala o seguinte: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. O rei Uzias foi um grande rei, e a morte desse rei trouxe um abalo, trouxe uma crise, não só política, não só de governo, mas também de uma crise emocional, de esperança, de expectativa. Por quê? Porque fazia muitos e muitos anos, gerações que Israel não tinha e o povo todo não tinha um rei tão grande, tão abençoador, tão generoso e que esteve tão perto de Deus. Então, eles viviam uma fase muito boa. Por quê? Porque o rei Uzias tinha começado a governar com 16 anos. Ele foi um rei que buscou o Senhor. Lá em 2 Crônicas 26 conta sobre isso. Ele foi um grande estrategista de guerra. Na realidade, ele foi um daqueles que fundou muitas estratégias usadas até a Idade Média. Muitas armas foram construídas, idealizadas. Ele foi um rei inovador. Inovador em todas as áreas. E ele foi um rei que trouxe um senso de segurança muito grande para a nação de Israel. A nação de Israel que vinha sempre sendo oprimida por outros. O rei Uzias então foi um rei que se posicionou e trouxe uma segurança de governo, uma segurança financeira, uma segurança em todos os níveis, inclusive no nível espiritual. E tudo isso, Uzias fez por causa da ajuda que o Senhor deu a ele, porque ele buscou. Mas Uzias também errou, como todos erramos. E ele foi tentar oferecer no lugar dos sacerdotes, conforme lá 2 Crônicas, capítulo 26, 16 a 18, o incenso. E aí Deus tocou ele com lepra, e por causa disso, então, ele teve que se afastar, e o seu filho, Jotão, reinou no seu lugar. O que começou a acontecer? Decadência. E essa decadência foi concluída, digamos assim, chegou ao fundo do poço com a morte dele. E quando ele morreu, Deus se apresentou para o profeta. Muitas vezes, quando a gente se depara com situações difíceis, complicadas, nós tendemos a achar que aquilo ali só vai piorar. É o ano da crise, é o ano da recessão, é o ano da pandemia, é o ano disso, e a gente fala, vai piorar, vai piorar. Eu converso com pessoas, todo mundo dizendo, vai piorar. Você conversa com pessoas, vai piorar. Mas nós vemos aqui algo começando a acontecer na decadência. Algo da parte de Deus começando a acontecer naqueles dias onde estava o povo já sem esperança. Porque o rei, que tinha sido um excelente rei, mas tinha cometido alguns erros, decaiu até o ponto da morte. Porque a lepra naquela época matava. Mas Deus aparece para o profeta Isaías, nesse tempo, nesse exato momento, e transforma o tempo da crise em um tempo profético. É um tempo profético. As pessoas dizem, o mundo não vai ser igual. É verdade, não vai ser. Por quê? Porque há um tempo profético acontecendo. Tá, mas, pastor Ander, o que eu faço? O que eu faço no tempo da crise? O que eu faço no ano da pandemia, no ano da recessão? Como proceder? Se eu não vejo esperança, se eu não vejo saída, se eu não vejo nada com nada?
Eu só estou trancado em casa e só estou aqui e parece que nada acontece. Do versículo 1 ao versículo 8, nós vemos o que nós precisamos fazer no tempo da recessão, no ano da recessão, no ano da crise, no ano da pandemia, no ano que estamos vivendo. No meio da grande crise, a primeira coisa que nós precisamos fazer é contemplar. Não contemplar a crise, não contemplar as situações difíceis, as faltas de oportunidade, faltas de possibilidade, faltas de recurso, mas observar quem Deus é, observar a glória de Deus. Contemplar a glória de Deus. No versículo 2 a 4 fala, quando Isaías viu a presença de Deus, o trono de Deus. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Os serafins são seres de adoração. E uma das formas de adorarmos é reconhecermos quem Deus é. É olharmos para Deus e reconhecermos a sua essência, a sua natureza. E só pode conhecer a essência de Deus ou de algo alguém que tira tempo para ter a consciência daquilo, buscar o conhecimento daquilo. E nós vemos que o profeta Isaías estava ali e ele estava percebendo aquilo que estava acontecendo. Então ele estava vendo a glória de Deus, ele estava percebendo o que estava acontecendo em volta de tudo aquilo. Ele viu os anjos, ele viu como os anjos se comportavam. Ele viu o mover de Deus, como o trono de Deus se movia, as bases se moviam. Quando contemplamos a Deus, então nós percebemos quem Deus é, temos um contato real com a sua glória, então a nossa vida é mudada, e o apóstolo Paulo fala sobre mente transformada, que de glória em glória nós somos mudados à imagem e semelhança do Senhor, o Espírito. E aí nós entendemos o porquê os anjos dizem santo, santo, porque é o que eles veem. A santidade de Deus está em todo lugar, a santidade de Deus é a expressão da glória dele. E a santidade de Deus não tem a ver apenas com questão de pureza, mas tem a ver com questão de poder. Porque a santidade de Deus é poderosa, porque a santidade de Deus destrói a força maligna, porque o contrário do maligno é o santo. E a santidade de Deus que destrói toda a força maligna. Então ele começa a perceber essas coisas e a contemplar essas coisas. Mas por quê? Porque ele está num ambiente de glória, num ambiente de adoração, num ambiente de conhecer, de contemplar a Deus. E a primeira coisa que nós precisamos fazer é, no tempo da recessão, no tempo da escassez, no tempo da pandemia, nós precisamos contemplar a Deus. Não olhe para as dificuldades. Não foque nos problemas. Foque na presença de Deus. Na presença de Deus. Isso vai conservar a sua saúde espiritual, a sua saúde mental, emocional. Isso vai conservar a sua vida. Segunda coisa. O que fazer no ano da recessão? Confessar. Nós vemos ele confessando. Então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. A primeira coisa que nós vemos aqui é, ele está na presença de Deus. Quando ele contempla a glória, ele se vê. Porque a glória revela quem Deus é, a glória de Deus revela quem Deus é, mas revela também quem nós somos. Então ele busca misericórdia, ele se arrepende. No tempo da sequidão, da escassez, do recesso, nós temos que nos arrepender. Arrepender das coisas erradas que fizemos que nos mantém distante de Deus. E aí fala ali que um anjo veio e tocou a boca dele com brasa viva. Quer dizer, trouxe purificação. É aceitar a purificação e o perdão de Deus. Pare de colocar a culpa nos outros. Pare de colocar a culpa nas circunstâncias.
e confesse aquilo que tem impedido você de receber o favor de Deus sobre a sua vida. Uma nação que antes estava diante de Deus, no início da jornada do rei Uzias, nesses últimos dias, não estava mais. Agora o profeta se posiciona e diz: eu sou impuro. E esse povo é impuro. Ai de mim, ai de nós. E ele se coloca diante de Deus. Quando confessamos os nossos erros, os nossos pecados, as nossas falhas, nós estamos buscando e dizendo aos céus que nós queremos viver um tempo de mudança nas nossas vidas. E em terceiro e último, para terminar, no versículo 8, fala: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui. Toda vez que contemplamos a glória de Deus, arrependemos, mostramos frutos dignos de arrependimento, de transformação, Deus vem e traz sobre a nossa vida uma direção, um propósito. Mas ao fazer isso, ele mostra que o processo não vai ser fácil, mas que ele vai sempre estar conosco. Ele sempre vai estar conosco. Nós precisamos entender que uma crise, uma recessão não é vencida apenas na constatação dos problemas, dos erros, dos fatos que muitas vezes são visíveis ou não tão visíveis. Nós precisamos olhar em outra direção. Todo mundo sabe apontar o que está errado, mas poucos sabem olhar para Deus e dizer: Senhor, eu estou errado. E eu quero viver esse tempo de recessão, de crise, como um tempo profético. Um tempo onde um ciclo está se encerrando na minha vida, na minha família, na minha cidade, e um novo ciclo está começando na minha vida, na minha família, na minha igreja, na minha cidade. É dessa forma que nós precisamos nos posicionar. E seja você da Seara Porto Alegre ou não, essa é uma decisão que eu não posso tomar por você. Você precisa se posicionar, você precisa se colocar diante da glória de Deus. Você precisa se arrepender, você precisa confessar. E você precisa aceitar o perdão, mas também aceitar o chamado de Deus, o propósito de Deus. Porque no tempo da crise é o momento que Deus revela os seus propósitos, o seu chamado, é o tempo que Deus reaviva dons, é o tempo que Deus reaviva ministérios, é o tempo que Deus faz grandes coisas. Então eu quero convidar você a perceber isso e a tomar essa decisão de não viver o ano da recessão, mas de viver um ano profético na sua vida, de transformação, mudança, um ano que é o marco de um novo tempo sobre você, sua casa, sua família, a nossa igreja e a nossa cidade. Deus abençoe você. Eu termino orando por você. Pai, eu peço em nome de Jesus, sobre a vida de cada um que está assistindo, que assistiu esse vídeo e ouviu até aqui o momento de compartilhar da palavra. Eu peço sobre a vida deles e, Pai, em nome de Jesus, declaro que esse ano é um ano de tempo profético, é um ano que para muitos é o ano da recessão, da crise, da escassez, da falta, da morte, mas nós profetizamos e cremos que é o ano da vida, é o ano do mover do Senhor, e aonde há o mover do Senhor, a vida, transformação, perdão, misericórdia, recomeço. Esse é o tempo profético de um novo começo, de recomeçar. Nós, Pai, te agradecemos por isso. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe você.